Bom Tudo bom? dia. Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Tava só botando o tripé aqui. Tudo bem. Ficando Só te normal. apresentando aqui aos meus olhos. Eu não sei se eu te falei, eu já te falei isso, né? Que a primeira vez que eu te vi foi numa palestra que você foi na faculdade, Anastácio? na Onde? Estácia. Foi com a Márcia Albergaria. Você estava falando sobre CrossFit, não estava? Eu acho que assim, eu já tava no Cross, mas eu acho que eu não fui na Estácio para falar especificamente de CrossFit, não. Uhum. Eu ia lá mais para falar de coisas de treinamento funcional, assim, Uhum. técnicas mais avançadas de treinamento, coisa que não convencional, né? Que não era usado tanto em academia. Sim, tá. Eu não lembro muito bem, tem muito tempo. E Eu acho que ali vezes foi isso, a maioria das vezes. Mas é porque quase todo tinha muito aquelas semanas de educação física lá, né? E são então ótimos. ia demais, e acaba que eu nem sei cara, o que eu falei, eu falei de um monte de vezes. Mas como são as coisas, né? Eu te achei um cara muito fora da curva. Primeiro pelo jeito que você falava, o jeito que você expunha os pensamentos, sabe? Nada muito é isso, não é aquilo. E olha que engraçado, anos depois, É, eu, inclusive tive o prazer de participar de um evento da sua empresa e estamos aqui, né? é isso aí. Mas é assim, o ciclo é esse, né? Hoje o pessoal brinca lá comigo, o Alan e tal. Eu tô ficando velho porque nos nossos eventos todo mundo, não, porque eu fui professor, eu fui aluno do Pedro, eu fui aluno do Pedro. E é assim, e aí a gente acaba, eu estou falando os convidados, né, os palestrantes, né? Sim, Então acaba que é assim, o ciclo é esse. Né? E eu fico feliz demais porque alguém que de alguma forma eu ajudei a plantar alguma sementinha, com nem que seja um certeza. olhar crítico daqui ou direcionar para cá. E assim vai, e assim a gente vai. Com certeza. E se estão no teu evento é porque realmente se inspiraram com você e estão procurando fazer, retribuir isso de alguma forma, mostrando para outras pessoas, né, Pedro? Fico bem feliz assim. Verdade. Tenho gostado. No início eu achava meio esquisito, mas agora eu comecei. É só mudar o ponto de vista, não focar no tá ficando velho. Pedro, muito obrigada por você estar aqui disponibilizando essa sua 1 hora do amanhã de sábado, de sol, inclusive, né? Como a gente esteja de quarentena, eu acho que só de ficar sentado aproveitando já é bom. Então, eu te agradeço muito por Então, você estar aqui, passando um pouquinho desse seu conhecimento muito vasto de anos. O Jefferson falou aqui 6 anos, há 6 anos atrás você estava na Estácio. Então, desde então, você está estudando sobre esse assunto? isso, se há 6 anos atrás, é exatamente isso. Foi depois de 6 meses que eu já tinha aberto a Inox. Então, eu já estava com a Inox aberta há 6 meses já. Legal, legal. Então, são muitos anos de estudo para você tentar, em 1 hora, tirar todas as nossas. Não, todas, estou brincando, eu ia tirar muita É, dúvida. provavelmente Obrigada. nem a metade, porque eu também tenho um monte delas. Que bom. Pedro, queria muito que você se apresentasse e falasse, principalmente, qual foi a importância, por que que você gosta tanto de falar desse assunto, que é um fenômeno no mundo, né? Aham. Qual a importância que ele teve, como é que ele apareceu na sua vida? Só aí vai dar 1 hora, mas vamos lá. Bom, primeiro, Rafa, muito obrigado pelo convite. Eu fico realmente muito feliz. Eu sou um novato aí na coisa digital. Estou agora sendo empurrado por eles e estou entrando um pouco mais nesse segmento também. Então, realmente, todas as oportunidades que eu tenho de poder falar, de poder me mostrar para esse público que muitas vezes não me conhece, até porque não teve aula comigo, muita gente não. Eu já saí da universidade, já tem fazer 7 anos agora. Apesar de manter a questão educacional com a minha empresa que promove cursos, aquele contato diário com alunos, eu cheguei a ter na Estácio, ao redor de 2010, eu tinha 7, 8 turmas com 30, 40 alunos em cada turma, todo período. Então, é diferente. Assim, o contato hoje, eu vejo que faz diferença para quem está crescendo, quem está saindo, que tem muita gente que eu não tive oportunidade Uhum. de ensinar, né? De me ver Sim. ou palestrando ou como uma matéria regular. Então, eu te agradeço demais o convite, fico muito feliz Imagina. e pode contar comigo para quando precisar. Obrigada, recíproco. A minha história no CrossFit é a seguinte: na verdade,
Ela começou alguns anos antes do CrossFit, que foi o que fez a revolução na minha carreira. Eu saí da faculdade, eu era muito estudioso, tinha sido atleta de vôlei, apesar da altura, ser pequenininho, era levantador, eu jogava vôlei. Foi o que me motivou a entrar na educação física. E aí, como eu era muito estudioso, eu acabei indo para fazer mestrado e acabei o mestrado com muito pouca experiência. Eu tinha 25 anos, 26 anos quando eu acabei o mestrado. E aí, na época, era convidado para dar palestra de um monte de lugar e eu ia porque, assim, é óbvio, você vai, né? Mas eu não tinha experiência, eu não tinha bagagem de ter vivido muita coisa em termos de treino. Eu tinha lido quase tudo, mas eu não tinha experiência. E aí, isso foi uma coisa que acabou me direcionando para a coisa acadêmica. Eu me sentia mais confortável no ambiente acadêmico do que no ambiente prático. Só que isso começou a me incomodar, porque eu ganhava dinheiro, assim, a minha vida era no ambiente prático. Uhum. E eu no ambiente acadêmico, eu transitava muito mais fácil. Até que, em 2007, eu li um livro, até um dos que eu coloquei para você, aí, o mesmo autor, mas não o livro desses aí. Mas eu li um livro chamado Strong Enough, que era de um treinador americano chamado Mark Repetto, e ele começa a falar de levantamento terra, agachamento. E assim, aí eu vi aquilo e falei, cara, nossa, a gente está fazendo tudo errado aqui, cara. E qual é o ano, Pedro, foi isso? Isso foi 2007. Peraí, deixa eu... 2007. É difícil achar um livro rápido assim nas minhas coisas aqui, mas peraí. Não, Mas eu boto para as pessoas depois, não tem problema nenhum. A gente deixa disponível eu nos acho ele. stories. Achei. Peraí, deixa eu dar um pulo aqui. Tá. Não vou nem conseguir. Não vou conseguir pegar, não. Tá bom, não tem problema não. Para você depois. Chama Strong Enough. É um livro que tem uma capa vermelha e preto e vermelho. Uhum. E aí, esse livro, ele me mostrou que assim, o que a gente estava fazendo aqui, com todas as proibições de exercício na época, com tudo que a gente fazia, estava muito equivocado. Assim, cara, a gente está privando as pessoas de um monte de exercício muito bom, que basta você ser bom de técnica, e era isso que a gente não era. A gente não entendia nada de técnica. O marombeiro sabia alguma coisa pela prática, mas ele também não tinha leitura, ele não tinha bagagem teórica. E aquilo ali, ler esse livro foi o divisor de águas da minha carreira. Eu comecei a partir daí a praticar primeiro. Então eu fiquei um ano e meio praticando muito isso sozinho, sem ninguém ver, porque era proibido nas academias. A gente não podia fazer levantamento terra, não podia fazer stiff, só uma academia de marombeiros. Nas academias de Bodytech, Estação do Corpo, onde eu era coordenador na época, a gente não fazia essas coisas. E aí eu comecei a estudar muito isso. Em 2009, eu fiz uma palestra na Marina da Glória, no evento que eu promovi junto com o Tony Meirelles, que foi um antigo parceiro meu, professor espetacular, está em Recife agora. A gente fez um evento onde eu falei sobre um novo olhar sobre antigos exercícios. Era agachamento, levantamento terra, passadas e tal. E ali eu comecei a botar para o mercado, tipo assim, galera, vamos voltar os olhos para isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que a gente precisa olhar. E aí, quando eu viajava para estudar, eu procurava algum local onde tinha esse tipo de treinamento. E aí, do levantamento básico, agachamento, levantamento terra e tal, eu acabei indo para o gosto particular do levantamento olímpico. Uhum. Ainda achava que ele não tinha nenhuma aplicação para o dia a dia das pessoas. E eu ainda tenho as minhas dúvidas, tá? Sendo sincero, eu ainda tenho um pouco das minhas dúvidas sobre o levantamento olímpico para o público em geral. E aí, quando eu ia para os Estados Unidos, eu buscava algum local e onde que tinha isso para treinar lá fácil? Em algum CrossFit, que na época os CrossFit já eram numerosos nos Estados Unidos. E a meu primeiro contato, eu entrei no CrossFit, eu olhei aquilo, falei, caraca, esses caras estão fazendo muita merda. Que doideira, cara. Eu olhava, assim, a minha percepção era tudo errado, assim, errado no sentido de, pô, como é que o cara vai fazer um monte de repetição no exercício que é para fazer pouca repetição? Não necessariamente estavam sendo feitos mecânica errada, não é isso. Mas a ideia do treino, eu olhava aquilo e falava, cara, não é possível, isso aí tá tudo diferente do que eu já li. E aí, aquilo me incomodou e eu vim para cá, voltava para cá incomodado, eu não gostava do CrossFit. Então, eu segui na minha linha de treinamento de força, numa pegada mais funcional, básica, exercício livre e tal, mas eu ainda não gostava muito do cross.
E aí, gradativamente, eu fui aprendendo, fui vendo, fui tendo um pouco mais de contato. Até que eu estava querendo viajar e vi um curso de mecânica de corrida que ia ter em Buenos Aires. Como eu amo Buenos Aires, confessar para o pessoal, é o lugar que eu mais gosto no mundo, é Buenos Aires. Eu amo a cidade, já fui, sei lá, umas 10 vezes. E aí eu estava querendo viajar, eu olhei e falei assim, cara, vai ter um curso de mecânica de corrida, 2 dias da CrossFit Internacional, isso era 2012, em Buenos Aires. Falei, pô, vou para lá, vou estudar. E aí eu aproveitar, faço uma viagem e estudo. Fui para Buenos Aires, cheguei lá, entrei no CrossFit. Quando eu entrei no box de Buenos Aires, eu me encantei. Assim, eu falei, caraca, que lugar legal, eu quero ter um negócio desse. Eu quero ter um negócio desse. Tudo que eu vi nesse final de semana me mostrou que eu estava errado em relação ao CrossFit. Toda a preocupação técnica, toda a preocupação na formação dos treinadores que se tinha, me deu a certeza de que eu precisava fazer uma coisa daquela. E aí, quando eu já voltei buscando isso. Fui fazer o Level 1, porque aí eu precisava do Level 1 para poder abrir um CrossFit. E aí esperei uma oportunidade aqui. Quando apareceu um local, porque na época não tinha quase nada no Rio, né? Só tinha o CrossFit Leblon, que era mínimo, porque as locações aqui no Rio são muito caras. Uhum. Eu não tinha a menor ideia se ia dar certo, se não ia dar certo aqui. O mercado era muito resistente. Todos os professores, ainda são hoje, mas já menos, mas os professores eram absurdamente resistentes. Eles só não torciam o nariz porque era eu. E eu acho que hoje tem muita gente tem muita gente hoje ainda que fala assim, CrossFit, aí fala, mas tem lá o Pedro. Falar, não, então tudo bem. Eu ainda acho que tem um pouco isso, sabe? É real, isso é real. Eu vi muito professor falando, vamos olhar para o CrossFit, porque o Pedro Ivo está estudando isso. O Pedro Ivo é um cara muito estudioso, é um cara que não faz as coisas sem saber o que está fazendo. Então, sem dúvidas. Sim, mas foram juntando as coisas, né? A minha trajetória dentro do CrossFit, dentro dessa linha de trabalho que eu atuo hoje, ela foi muito nesse sentido. Eu realmente fui me encantando gradativamente e fui ganhando conhecimento e me tornando um pouco mais eu mesmo, menos crítico fui quebrando aquelas coisas que eu achava que não eram certas e fui vendo que elas tinham sim posicionamento adequado dentro do programa, desde que você soubesse fazer adequadamente. Hoje mesmo eu não programo igual o CrossFit manda programar, eu programo do jeito que eu acho que tem que programar. Mas eu acho que isso é normal, né? Cada um vai pegar e vai usar a metodologia da maneira como você acredita sendo mais adequado. Com certeza, até porque você começa a estudar muitas outras coisas, né, Pedro? Então você vai juntando o melhor de todos para achar o melhor programa que melhor atende às necessidades do seu aluno, obviamente. Demais. Mas explica pra gente então, Pedro, o que é o CrossFit? É uma modalidade, é um esporte, é o quê? E talvez seja o troço mais difícil de explicar, porque a quantidade de vezes que a gente fala o que é o CrossFit, as pessoas realmente têm dificuldade porque inicialmente ela acha que são um circuito de movimentos colocados e pronto. Na verdade, a definição de CrossFit, que é o que eu realmente gosto para as pessoas entenderem o que ela é, ela significa movimentos funcionais, então, realizados em alta intensidade e constantemente variados. Isso é o que caracteriza a metodologia. Então, quando você vai ver o tipo de movimentação que é realizada, é a movimentação funcional no sentido de você ter, não a movimentação funcional como vocês usam, a coisa mais natural ainda, que vocês são a evolução máxima, o tipo de trabalho que você, o Alan, tem feito é a evolução maior para mim do que seria uma questão de função. Mas dentro de uma programação sistemática de exercício, o que o CrossFit usa é usar aquilo que mais se aproxima do ponto de vista de transferência mecânica e a movimentação ou atlética, esportiva ou de dia a dia. Então, exercícios com característica funcional que trabalham os padrões motores, empurrar, agachar, dobradiça de quadril, todos eles você trabalha e você faz isso de forma variada. Quando eu falo de forma variada eu vou programar, por exemplo, agachamento, vamos supor, 3 vezes na minha semana. Uma vez vai ser com a barra nas costas, uma vez vai ser saltando na caixa, que é o padrão de agachamento, e uma vez vai ser só com peso corporal. Mas nas 3 vezes eu fiz o exercício funcional, só que eu variei. Tá? E isso é feito
de forma intensa para provocar as adaptações todas que a gente busca, que elas dependem em grande parte de intensidade. Só que aí vem o ponto onde as pessoas não entendem. Tudo é feito numa sessão de treino do CrossFit para que você chegue no final dela e tenha um bloco de 15 minutos, 10 minutos de muita intensidade, combinando movimentos para ter um efeito cardiorrespiratório naquela hora. Mas eu fiz 45 minutos de preparação, de melhora básica de técnica, de mobilidade, de estabilidade, de força. Tudo isso é feito para que você possa aprimorar a mecânica, para aprimorando a mecânica, você consiga botar intensidade de maneira segura. E não é simplesmente chega aqui, toma barra e vamos sair fazendo exercício. Em absoluto, não é assim. Pelo menos nos locais sérios, de bons profissionais, não vai ser feito assim. Eu até acredito que deve ter muito local que você acaba tendo esse modelo um pouco mais largado, mas isso não é mesmo a regra dentro dos boxes de CrossFit. Então você está dizendo que não, eu não preciso ser condicionada para treinar CrossFit. Zero, porque imagina o seguinte, vamos supor que eu tenho um odd, que o cara tem que fazer 10 levantamentos com um clean, que você faz uma puxada e entra num front squat. Tá? Mas o que domina ali, o que cansa, o que é mais difícil é o front squat. Mas você tem dois componentes num clean. Você tem a dobradiça de quadril para jogar o peso para o alto e depois você tem um agachamento para subir com o peso lá de baixo. Eu posso pegar esse movimento, se você não consegue fazer, você não é condicionado, não tem técnica. E aí, quando eu falo condicionado, não necessariamente se refere a condicionamento cardiorrespiratório. Você pode não ser condicionada para realizar a técnica daquele movimento. Aí eu tiro esse movimento e falo, bom, ao invés de você fazer 10 clean, você vai fazer 10 kettlebell swing, que trabalha a dobradiça de quadril, e 10 goblet squat, que trabalha a subida lá de baixo depois que você pegou a barra. Pô, mas eu não consigo fazer nem isso. Porque eu acabei de entrar, não sei nem fazer um kettlebell swing. Não tem problema, eu vou te ensinar a fazer a dobradiça de quadril com bastão de PVC, você vai fazer com ela, e vai agachar sentando na caixa só com peso corporal. Então você consegue pegar aquele mesmo treino e com essa lógica de decrescer, de você escalar o exercício para baixo ou incrementá-lo para cima, você consegue abranger todo mundo. E aí, dentro da perspectiva que vai ficar mais complicado, que aí é a sensibilidade do treinador, é você dosar a quantidade de trabalho que a pessoa vai ter capacidade de tolerar. Só que muitas vezes essa capacidade de trabalho no CrossFit ela é meio que autogerenciada. Por exemplo, se eu falar para você assim, Rafa, vamos fazer um odd e a gente vai fazer 5 barras fixa, 10 flexões e 15 agachamentos por 5 minutos. Se eu sou muito mais bem condicionado que você, eu vou fazer isso 10 vezes. Você vai fazer 3. Então, meio que... nós dois estamos fazendo o mesmo treino. Só que o meu desempenho nesse treino é diferente, completamente diferente do seu, porque eu tenho mais condicionamento, eu consigo trabalhar mais. Mas uma pessoa que não tem zero, que foi a sua pergunta, tem nenhum condicionamento. Ela vai entrar e ela gradativamente vai... Isso é legal porque tem muita gente que fala assim, pô, mas eu preciso me condicionar antes para ir para o CrossFit. Não precisa. Você vai se condicionar lá. Se você trouxer um condicionamento antes, você sai na frente. Mas você não precisa se condicionar antes para ir para um box de CrossFit. Você falou uma palavra que eu gosto muito, que é o autogerenciamento, né? O CrossFit tem essa pegada da educação, de você tornar a pessoa responsável e ela saber onde ela está, o que ela precisa, o que ela pode, o que ela não pode fazer para ela chegar a um nível mais alto? Tem essa consciência? Tem. No seu box especificamente, né? Então, tem, a gente fala, mas assim, é ser humano, né? Então, tem o CrossFit, como qualquer outra atividade, você tem um componente de ego importante. Às vezes o cara vê o outro fazendo e por mais que o treinador tenha falado, ó, não faz, a pessoa vai lá e faz alguma coisa. Fora, muitas vezes as pessoas fazem muita coisa extra fora do boxe. Ela aprendeu, ela quer ficar praticando aquilo fora e eu peço para tomar muito cuidado. Então, a gente tenta falar isso, a gente ensina a pessoa a perceber o que dá para ser percebido por ela para aprimorar, mas a gente sempre tem os desgarrados. Né? Com certeza. Com certeza. Mas tem a educação, tem essa preocupação, né? Nossa, tem uma coisa que... Eu te diria que eu falo isso muito com os meus alunos. Se a gente pegar no mercado, Rafa, sei lá,
Era mais, mas vamos botar agora 80% dos profissionais de educação física do mercado. 80% deles, se você pegar um cara desse, ele se movimenta pior do que um aluno regular meu de 1 ano. Sim, acredito. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu falo pelos meus amigos todos de profissão, por todo mundo que eu vejo. Eu pego um aluno meu e falo, agacha. Ele agacha, faz um deadlift. Ele faz. E aí a gente pode criar aqui fala em qualquer movimento. O cara faz. Eu peço para um professor fazer a mesma coisa. Ele não consegue fazer direito. Ele vai ter erros que o meu aluno não tem, e é erro de consciência mesmo. Onde é que está o centro de equilíbrio do corpo? Para onde é que vai o quadril nessa hora? Esse tipo de orientação. Chega a ser constrangedor a gente ver e falar isso, mas é verdade. Uhum, é verdade. Você disse que o CrossFit, Pedro, ele tenta ser o mais funcional possível. Isso talvez seja um dos benefícios, né? Você consegue me dar outros benefícios? Eu queria que você tentasse falar alguns benefícios para o dia a dia, tá? E outros benefícios com questões de marcadores fisiológicos. Tá, então vamos lá. Do ponto de vista de marcador fisiológico, qual é o gold standard, qual é o padrão ouro para a saúde e qualidade de vida que quase todos os estudos fazem relação? O VO2 máximo. O VO2 máximo é a maior capacidade de absorção de oxigênio em exercício máximo que uma pessoa tem. Ele é dado por mililitros, né, por quilo de peso por minuto. Então, você relativiza pela massa corporal. Os estudos que observaram mudança, alteração de VO2 com o CrossFit mostraram que ele se comporta exatamente igual a uma atividade aeróbica. Então, você tem ganho considerável em condicionamento aeróbio, mesmo sem fazer a atividade que é testada. Então, tem um trabalho, por exemplo, que você bota as pessoas para fazer um treino de CrossFit normal durante 10 semanas e dentro desse treino, eventualmente, o cara vai dar uma corridinha de 400 metros, volta, faz alguma coisa, corre mais 400, volta. Normalmente, nos locais que tem facilidade de acesso, vai se correr uma vez, no máximo 2 por semana. Uhum. E aí você testa o cara na corrida antes e depois. E o cara tem uma melhora no VO2 na corrida quase igual ao do cara que só corre. Do ponto de vista cardiorrespiratório, aquele tipo de tarefa que a gente usa no final do cross, ele faz o indivíduo melhorar absurdamente do ponto de vista cardiorrespiratório. E aí todas as adaptações fisiológicas que vêm disso, aí você vai falar de volume de ejeção, débito cardíaco, as adaptações periféricas, aumento da quantidade de mitocôndria, capilarização, tudo isso melhora da mesma maneira que acontece com o trabalho de endurance tradicional. O outro parâmetro que vem sendo colocado agora, nos últimos 10 anos, começou a sair mais relação de força e potência, tanto com a questão funcional quanto com a questão de idade. E o CrossFit desenvolve demais a força. As pessoas melhoram realmente a força no cross, muito mais neural e do movimento do que porque hipertrofiou, porque ganhou massa muscular. Na maioria dos casos é uma questão realmente de melhora da habilidade, da qualidade e força por si, e focado na questão neural. Então você tem uma melhora considerável nisso também. Outro ponto importante que o mercado coloca, os estudos indicam como, entre aspas, aí, relacionado com saúde, ou fonte de saúde, é a composição corporal. O CrossFit melhora muito a composição corporal, melhora, baixa o percentual de gordura e aumenta a massa magra. Tudo dando, Rafa. Eu travei. Tá ouvindo sua... O som tá saindo ainda. Acho que voltou, Pedro. Acho que voltou. Voltou. Bom. Voltou. Tá. Então, tô ouvindo. Tudo isso tem... eu estou falando de estudos científicos que já demonstraram essas condições para... Tá? Fora outras questões que já tem algum trabalho também, já tem alguma outra coisa falando da questão mental, da questão de depressão e self-esteem, né? Estima. Então, você já tem
muita coisa, quase tudo que a gente vê para exercício normal, a gente vê já trabalhos mostrando que o CrossFit tem uma ação ali. Porque como ele pega quase tudo e coloca meio que tudo dentro de um pacote, você acaba tendo adaptação em praticamente tudo. Então, eu faço força, eu alongo, eu trabalho mobilidade, eu faço cardiorrespiratório, eu faço potência, eu faço anaeróbio lático, alático, eu faço absolutamente tudo. E aí o problema maior é que, num primeiro momento, você não melhora coisa individual, mas gradativamente, depois de um ano, você melhorou muito em tudo. E aí foi bem diferente do que o que normalmente a gente consegue de forma convencional. Sim, verdade. Tá me ouvindo? Tá um delayzinho só. Tá, tudo bem. E em relação à funcionalidade dos movimentos, assim, para aspectos de dia a dia, porque é para todo mundo, né? Então, abrange desde adolescente a pessoas com uma idade mais avançada, que tem necessidades, talvez não tantas necessidades assim, porque todo mundo vai chegar ao. Pensando em dia a dia, todo mundo tem que ser capaz de fazer praticamente as mesmas coisas, né? Como é que. O que o CrossFit me traz de ganho, de função, pensando no dia a dia, Pedro? Então, eu sou bem meio que quadradinho assim nessa questão da questão da função do ponto de vista da questão funcional. Então, Sim. eu realmente separo. Então, por exemplo, padrão de agachar. O que que a gente faz de agachar no nosso dia a dia? Então, em geral, levantar e sentar de cadeira, tá? Uhum, Mais baixa ou mais alta, tá? Basicamente uhum, é isso. Além disso, se a gente pensar de forma obstada, né, com passos mais longos, a gente tem que dar saltos, a gente tem que eventualmente esticar a perna e dar uma passada longa para fazer alguma coisa. Então, todas essas habilidades, eles são treinados lá, tanto na perspectiva técnica. é isso aí, ó. Acho que travou, gente. Ele caiu, mas já tá voltando. Aqui, ó. Vou te convidar de novo, Pedro. Chamando ele, só aguardar ele. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, pode mandar aí, tá? Que a Edna tá anotando. E nós vamos falar conforme as perguntas, eu for fazendo as minhas perguntas para ele. Deixa eu tentar enviar de novo. Eita. Pedro, se tu estiver online, sai e entra de novo, por favor. Porque não está aparecendo a sua solicitação para mim. Deixa eu ver se ele vai entrar. Achei. Foi, voltou. Voltou. Começou a travar demais, eu saí. Eu falei, deixa eu sair e voltar porque é mais fácil. Ah, agora tá ótimo. Mas eu estava falando da questão da movimentação. Se você pegar o dia a dia e você começar a desmembrar, você vai ver que ele vai se resumir em agachar e as variações todas de agachar. Ele vai Aham. se resumir em empurrar e as variações de empurrar. Ele vai se resumir a puxar, as variações de puxar. Dobradiça de quadril, que é tirar peso do chão, né? Mudança de nível consequentemente, as variações. E você precisa fazer isso com grande amplitude, então você precisa ter mobilidade para fazer isso. Então as articulações precisam se mover
no seu arco de movimento completo possível para elas, e Sim. você precisa ser estável para fazer essas coisas. Então, nessa brincadeira, eu te falei basicamente tudo que a gente precisa para ser funcional dentro dessa perspectiva mais cartesiana, vamos dizer assim, do trabalho. E tudo isso é feito no cross. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tem nada disso que fica de fora. Então, a gente vai trabalhar bastante mobilidade, a gente vai melhorar muito o posicionamento das pessoas, com posicionamento do braço acima da cabeça, posicionamento de cócoras, posicionamento deitado no chão para rolar para um lado, para rolar para o outro. Tudo isso a gente faz como educativos para as movimentações mais complexas, porque você depende de ter boa mobilidade no tornozelo, no quadril, quando conseguir ficar de cócoras, senão você não consegue fazer um overhead squat. Então, a gente tem essa preocupação. O CrossFit ele é muito preocupado nisso. Eu costumo falar muito isso, que o que eu mais faço lá é educar movimento. Só que é um processo educacional que a gente usa é o processo tradicional, que é, olha, faz isso, faz aquilo. É um pouco diferente da metodologia funcional que vocês utilizam. Mas é basicamente o fim da história é basicamente o mesmo. É você tornar a pessoa capaz de se movimentar de várias maneiras diferentes. O discurso é bem parecido, exatamente isso. E agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que se eu jogar no Google deve ser a top 1 de perguntas de CrossFit. CrossFit é perigoso? É. CrossFit é perigoso. Me fala mais sobre isso. Feito de forma irresponsável é muito perigoso. Só que ele não é mais perigoso do que jogar bola, não é mais perigoso do que ir para academia. Legal, legal. Tem estudo falando disso, Pedro? Tem. Então, o que acontece? As pessoas elas se prenderam muito à questão da lesão no CrossFit, porque a movimentação, como ela é realmente muito complexa, aquilo te salta aos olhos. Antes de você fazer, a pessoa já, nossa, se eu fizer isso aí, meu joelho vai para o espaço. É a reação natural. Só que a gente tem 10 anos quase já de trabalhos consistentemente mostrando uma taxa de lesão na casa entre 2 a 4 lesões para cada 1000 horas de prática, que é rigorosamente a mesma coisa do que qualquer atividade normal de academia e bem menos do que esportes de contato, tipo handball, futebol americano, lutas. Mas você não vê ninguém falando isso dessas atividades. Tá? Então, assim, a pergunta é se o CrossFit ele lesiona? Ele lesiona, mas ele lesiona da mesma proporção que qualquer outra atividade física. E as lesões, elas, assim, esmagadora maioria das vezes, elas não são severas. Não são. O que os estudos mostram é que é papo de 1 a 2% das lesões, quando tem, que são lesões severas, tipo, teve uma fratura, coisas que, se você pegar um jogo de futebol, ou até, eu estou falando esporte porque é onde tem mais estudo, tá? Se pegar essas modalidades, tem muito mais, a quantidade é muito maior desse tipo de situação. Então, mas as pessoas aprenderam muito porque os próprios professores, por uma questão de reserva de mercado e tal, eles batem muito nisso. Aí eu vou voltar aqui e fazer um meia-culpa, que não é meu, mas vou fazer pelo Cross. Pode ser que alguns locais que têm uma cultura que prega, que são as coisas que estão relacionadas com lesão, altíssima competitividade, predomínio de carga e pouca observação, ou seja, pouco professor para cada cliente que está treinando. Então, se você tem essas 3 condições, então pode ser que locais que tenham isso aqui aflorado, eles têm uma incidência de lesão bem maior do que os estudos. Então, pode ser. Só que isso é uma questão específica de um local. É como você chegasse para mim e falasse assim, pô, jiu-jitsu machuca, ou jiu-jitsu todo mundo é brigão, porque tem uma academia em um lugar específico onde existe uma mentalidade que leva o aluno para isso. Então, no cross, você vai ter a mesma coisa. Você vai ter, igual vai ter no grupo de corrida, o cara que eventualmente programa mal e massacra o cara com treino intervalado e longo pra caramba todo dia, esses caras vai ter mais lesão do que uma outra assessoria que faz aquilo de uma maneira mais adequada, programado adequadamente, respeitando tudo o que tem que ser respeitado, entendeu? Então, esse é o ponto-chave do cross. A gente ficar discutindo isso é bobeira, sabe? Não tem uma atividade que machuca. Você tem um professor que eventualmente
não faz aquela atividade adequadamente e ele pode criar um problema, pode levar mais chance, né? do que o bem. Não, com certeza. Então, resumindo, cabe a pessoa ser um pouco mais crítica na escolha de onde vai treinar, né? Observar alguns pontos que eu tento muito educar o mercado para a pessoa entender isso. Primeiro, chegou no local, tem um treinador, tem 30 pessoas treinando CrossFit com levantamento olímpico. Cara, desculpa, não vai dar certo. Assim, não é o melhor cenário. Pode ser que a pessoa entre, faça tudo e não tenha nada, mas não é o melhor cenário. Na Inox, a minha relação é de 1 para 6. Você tem uma ideia da diferença do que eu estou falando. 1 para 6, entre 6 e 8, porque na barra eu tenho até 12 pessoas na turma, na freguesia até 16. E eu tenho 2 pessoas para cuidar de, no máximo, não é isso, é no máximo, se a turma estiver lotada, no máximo, eu tenho um professor para 6 pessoas. Então, assim, é completamente diferente de você ter um professor para 30. Tá? É muito diferente. Perfeito. 2, se eu não faço uma baita de uma observação técnica e cuido da técnica em detrimento da carga, eu posso estimular o cara a botar mais carga e, tipo assim, levanta, cara, não importa como, mas levanta o peso. Se eu fizer isso, tem lugar que faz isso, a gente sabe, mas isso não é a maioria. Isso também é um problema para mim. E a questão da competitividade, porque aí é uma questão que o boxe ele tem a obrigação de mostrar até onde vale a pena ser competitivo e até onde que passa do limite. E aí o ser competitivo, ele faz você, mesmo sentindo que você está com... Você começou a sentir um incômodo porque está fazendo uma quantidade absurda de repetições ali na lombar, mas o teu amigo está fazendo, você não quer perder para ele, você continua fazendo e aí tem uma contratura severa na lombar. Entendeu? Então, o corpo, ele normalmente vai, durante o exercício, vai te dando um outro sinal. E o cara que é competitivo demais, ele não vai, ele não pega esses sinais. E aí o que a gente sabe é que em competição, a taxa de lesão é absurdamente maior do que em treino, para todas as modalidades. Então, imagina isso todo dia. A competição todo dia no boxe. Se o boxe é muito aficionado por competição, vai ser um problema seríssimo. Então, você tem que ter uma questão competitiva, mas ela precisa ser gerenciada bem pelo professor, entendeu? Se ela não for, a gente vai ter problema. Perfeito, Pedro, perfeito. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, manda aqui, tá? Nos comentários. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pensando no cenário atual. É possível treinar o CrossFit em casa? Tem como? Tem, é o que eu te falei. O problema de casa é o seguinte. Uma das coisas que o CrossFit usa muito é o trabalho da força. E a força, ela pode... a grande estratégia para você criar pessoas fortes é aplicar carga mecânica elevada. E aí, quando eu falo carga mecânica elevada, se eu vou agachar, eu vou botar 100 quilos nas minhas costas, porque eu consigo agachar com 100 quilos, então o meu máximo é aquilo. Eu vou trabalhar perto daquilo para ficar bem forte. E aí, dentro de casa, a gente não tem muito essa opção. A opção que a gente tem é pegar um movimento e só de fazer o movimento o cara já faz muita força. Tipo um pistol ou um skater squat, que é o agachamento unilateral, a variação do pistol mais tradicional. São 2 movimentos que você vai estar atuando ali com, dependendo da pessoa, com quase 100% da URM. Então, em algumas pessoas você consegue criar essa carga, mas na maioria delas não. E aí você vai trabalhar com o conceito de intensidade de esforço, que é deixar o cara bem próximo da RM dele, independente de quantas repetições ele está fazendo. Então, o objetivo para fazer o cross é pegar movimentos que te possibilitem trabalhar numa intensidade de esforço elevada. E aí, para o padrão de agachar, para o padrão de empurrar, isso é moleza. Para a dobradiça de quadril e para os padrões de puxar, isso é complicado. Então, a gente precisa aumentar a quantidade desse trabalho para compensar a baixa intensidade que a gente vai ter nos movimentos. Então, eu pego o cross e dentro da mesma linha eu programo. Então, eu vou fazer um de agachar, só que eu vou, daquele movimento, eu vou organizar de forma a ter a carga adequada para dar estímulo para aquele padrão. Eu vou ter que trabalhar com mais repetição, com menos intervalo, selecionando mais exercício, aumentando o volume. Eu vou criar outras estratégias para programar do mesmo jeito. Mas assim, eu te falo que eu estou conseguindo fazer super bem. Eu estou até surpreso com os treinos que eu tenho feito. Eu achei que o pessoal ia desanimar muito, está todo mundo adorando.
A gente consegue fazer um treino que tem tudo. Eu faço mobilidade aberta, eu faço estabilidade aberta, eu faço força de todos os padrões e eu faço o trabalho metabólico. Então dá para fazer tudo, tudo. Legal, legal. Legal. Ô Pedro, vamos falar um pouquinho de mercado. Você acha que o CrossFit ainda está numa curva que está crescendo? Você acha que ela estagnou? Qual é a sua perspectiva aí para os próximos A anos? marca CrossFit, eu diria que ela está caindo. No Brasil é certo. No Brasil? A marca CrossFit está caindo porque para manter um boxe você precisa de $3.000 por ano de afiliação para cada boxe. Então eu tenho 2 inox, eu pago $3.000 ano referente a inox bar e $3.000 ano referente a inox freguesia. Só que o que acontece? A CrossFit ela não fiscaliza os, entre aspas, os piratas. Então, ela não tem esse controle. E hoje, como a metodologia já está difundida, você abre um box do lado e chama de Cross Cosenza. E aí eu abro ali do lado. E eu não pago nada disso. Então, assim, alguns boxes de CrossFit, eles começaram achar que não valia a pena se manter afiliados com a marca. Então, a marca, ela cresceu, bateu, acho que quase 13 mil boxes no mundo. E, pelo menos no Brasil, o último ano aqui no Rio, tem vários locais, por exemplo, CrossFit Recreio virou CT Recreio. Uhum. Como a Limits Treinamentos do Evaldo, que era CrossFit Limits, também agora é CT, eu acho, Limits CT, alguma coisa assim. Então, muitos CrossFits têm abandonado a marca, mas continuam com o trabalho igual. Então, assim, enquanto o método crescendo, e vai crescer mais porque é muito bom. Agora, enquanto marca, o CrossFit está diminuindo, e aí a gente vai começar a ouvir mais falar no que seria a definição correta, que seria fitness funcional de alta intensidade. É o que a literatura acadêmica, se você entrar no Google CrossFit, você não tem tanto, mas se você botar High Intensity Functional Training, você vê muita coisa no PubMed com esse nome. Ou Multimodality. Então você tem outros nomes que são nomes mais técnicos para a modalidade, entendeu? Então, enquanto marca, eu acho que já estabilizou e está começando a cair, e deve cair ainda um pouco mais. E vai sobrar menos. Mas enquanto metodologia, vai crescer bastante ainda. Legal, legal. A Gisele, ela fez uma pergunta, Gisele Fernandes, e ela perguntou assim, do ponto de vista da saúde, é necessário implementar muita carga nos treinos? Legal, hein? Então, depende do que ela entende de carga. Porque a sobrecarga é o princípio básico do treinamento. Então, você tem que implementar muita carga. Só que você pode botar carga no chamamento, mandando o cara botar 100 quilos nas costas, ou você pode fazer isso mandando repetições. A maneira como você vai colocar a carga é uma questão de característica dos boxes, e o que a gente sabe é que a gente tem que variar. Então, se é num lugar que só bota carga, muito peso, tá um pouco fora do que o CrossFit pede, porque ele pede que você faça as duas coisas. Tá? Mas carga, o conceito de carga real, que é qualquer coisa que vai além daquilo que você consegue fazer do poder de carga, a gente precisa colocar. Agora, a carga mecânica de quilagem, essa a gente consegue fazer muita coisa sem ela, que é o que a gente está fazendo agora em casa. Entendi. Talvez ela queira saber, eu não sei, ela pode falar aqui pra gente que ela ainda tá aqui. Como é que você sabe, Pedro, que aquela carga que você vai colocar é necessária para a pessoa, no sentido, pensando no ponto de vista de saúde, tá? Por exemplo, é realmente necessário eu estimular sempre o 1RM nos treinos? Não é, mas a gente não faz isso não, Rafa. No CrossFit não faz isso não. Então, exemplo, eu lá em Oxy, 2 vezes ao ano apenas, eu faço o teste de 1RM, que é tem um WOD do CrossFit, chama CrossFit Total, que é o somatório de cargas de agachamento, levantamento terra e desenvolvimento. Então, 2 vezes ao ano eu faço isso para as pessoas terem uma noção de como elas estão e ela ter um baseline para a gente programar os treinos. Mas a grande parte do trabalho, a gente fica com
cargas que vão de 70% a 85%, e aí, em alguns momentos, ela intensifica para ao redor de 90%, e aí volta um pouco mais para baixo. Então, você não fica direto. Agora, a busca é para aumentar um RM, isso é. A busca é para aumentar o RM, porque ele é igual a aumentar o VO2. Eu não vou ficar treinando no VO2 máximo todo dia, mas a minha busca é aumentar o VO2. Então, eu busco aumentar um RM, mas eu não fico fazendo um RM todo dia, não. O lugar que faz isso está fazendo tudo errado. Não é para fazer isso. Inclusive, não é a melhor forma de você treinar, ficar só fazendo um. Você tem que variar o treino. Você tem várias estratégias de colocação de carga que são muito boas, que não dependem de você estar na 1RM. É isso aí, porque o CrossFit ele usa muito porcentagens de carga, né, Pedro? Então, a pessoa que não tem noção, por exemplo, eu vou entrar no CrossFit amanhã e eu sou sedentário. Como é que eu vou saber o meu 1RM? E eu vou estimular saber o 1RM de uma pessoa sedentária? Então, tem como. Tem estratégias que conseguem sem você saber o seu real 1RM. Você me viu? Viu, né? Então, deixa eu dar um exemplo que eu faço na Inox. Tá travando um pouco para mim? Ouvi. Tá travadinha de novo aqui. Deixa eu te dar um exemplo. Tá. Eu volto, você trava. Aí a gente tá assim. Voltou. Agora foi. Na Inox, o que eu faço? Na Inox, o que eu faço demais? Vamos supor que eu tenho um treino que ele tem um percentual. Só que eu sempre vou juntar esse percentual com aquilo que eu quero das pessoas. Eu vou falar, olha, a gente vai usar 80% para fazer 5 repetições, que é para dar uma ideia para o cara da carga, mas eu não quero que você vá na falha na quinta. Eu quero que sobre 1, 2 repetições de reserva. Eu sempre complemento com essa informação. E aí o cara que não tem, eu vou falar para ele, olha, você vai fazer 5 repetições colocando carga gradativamente até que você comece a sentir que você está tendo alguma falha técnica. Está começando a ficar difícil de manter o movimento. E aí essa é a carga que você vai parar. Então, dá para você gerenciar isso, entendeu? Agora, mais uma vez, aí volta porque eu falei antes. Para eu gerenciar isso, eu não posso ter um professor e 30 pessoas, né, Rafa? Não dá. Porque se eu tiver um professor para gerenciar 30 pessoas, não dá. Agora, se você me perguntar agora, fala, Pedro, da sua turma que vai treinar à noite, tal horário, eu te falo, quando eu vou no levantamento de peso, lá, a parte, eu vou e falo para cada um. Você vai botar tanto na barra, você vai botar tanto, porque eu já sei exatamente, eu não vou te falar que eu sei exatamente o 1RM, mas bem próximo dela eu sei de todo mundo. Eu conheço todo mundo. De olho fechado, eu sei se o tornozelo tem problema, se o joelho entra, se a coluna perde posição. Então, eu controlo absurdamente tudo que está acontecendo com as pessoas que estão treinando comigo. E isso é uma vantagem porque me dá muita segurança de botar as coisas. Agora, imagina você com 30 pessoas na sala, cada vez 30 pessoas diferentes, porque o boxe é lotadaço. Cara, não dá. Você não sabe nem o nome da pessoa, quanto mais características físicas dela. Você não sabe nem. Tem lugar que a pessoa não sabe nem o nome de quem está treinando com ela. Pô, aí complica realmente. Pô, legal, Pedro. Legal você falar, inclusive, como você faz na prática, né? Porque é possível. É muito fácil a gente criticar e não dar exemplo de como a gente está fazendo. Então, perfeito, obrigado. Nós estamos chegando na nossa reta final, Pedro. Foi maravilhoso, uma aula maravilhosa que sinceramente, nunca vi ninguém falando dessa forma, tá? Então, muito obrigada. E para quem quer estudar mais, o professor de educação física ou não, tá? Quem quer se aprofundar um pouquinho no CrossFit, você pode citar algumas literaturas aí? Você deu exemplos de buscas no PubMed com outros nomes. Se você puder, por favor, repetir para o pessoal anotar. A primeira coisa, assim, o pessoal tem que entender que o CrossFit ele bebe de um monte de fonte. Então, você tem muita coisa para ler. Então, você não vai ter um livro, fazer um livro e entender todo o CrossFit. Não tem. Não tem. Esquece. Então, você vai precisar, que é o que eu normalmente acho, e eu mandei essas referenciazinhas aí para você. Primeiro, um bom entendimento de treinamento funcional, da visão tradicional, e aí o melhor para mim de todos até hoje, eu já assisti esse cara várias vezes lá nos Estados Unidos, é o Michael Boyle, o livro chamado Avanços no Treinamento Funcional, acho que é no Brasil, o que eu te mandei é o inglês, que é o meu, é Advances in Functional Training. Esse é um livro que ele não reeditou ainda, eu estou ansioso aguardando a reedição desse livro, porque é muito bom, então vale a pena todo mundo dar uma boa
olhada, porque isso dá uma geral do trabalho funcional e inclusive, de alta intensidade. Aí você vai precisar de um livro que te dê um bom entendimento da movimentação mais ginástica. E aí você tem um livro que eu botei para você aí, que é Becoming do Kelly Starrett, que é um outro cara sensacional da linha da mobilidade. No levantamento Starting Strain, do Mark Ripetoe, que é a melhor referência, apesar do cara não ser biomecânico, é o melhor livro de biomecânica aplicado que eu já li na minha vida, disparado. Ele te ensina movimento tintim por tintim. Você tem que aprender de levantamento olímpico, e aí o levantamento que tem da área chama Olympic Weightlifting, do Greg Everett, da Catalyst Athletics, que é um centro de treinamento dos Estados Unidos muito bom, tem um monte de atleta top lá. Todos, se você você consegue uma baita de uma base teórica sólida. Se você quiser entender, e foi o primeiro que eu te mandei, como é que o CrossFit desenvolveu, aí tem um livro chamado Learning to Breathe Fire, que é legal pra caramba. Ele conta a história do CrossFit e como é que a metodologia o conceito veio se desenvolvendo. É muito legal. Vale a pena para quem se interessar por essa área. Agora, Rafa, não dá para aprender movimento sem se movimentar. Então, o mais importante é a pessoa treinar. O cara quer entender, vai treinar, vai fazer, vai praticar, vai fazer. Tem que fazer. O CrossFit você tem que treinar, é muita coisa diferente, não dá. E como eu falei, no PubMed, se você quiser observar e tentar buscar coisa mais acadêmica, o que você pode é buscar nesses nomes, ou High Intensity Functional Training, Multimodal HIIT, né? Multimodal High Intensity Interval Training. Esses dois nomes são os mais usados para o CrossFit, para procurar literatura acadêmica. No Brasil tem um livro interessante do Ramires Tibana, que é maravilhoso, chamado Condicionamento Extremo, mas ele é mais na pegada de programação, periodização e menos na pegada técnica de mecânica funcional. Um monte de coisa aí. O cara vai demorar um ano para ler isso tudo, mas depois disso vai estar bom, né? Você colocou uma literatura que eu gosto muito. Eu gosto muito de pessoas que conseguem descomplicar, né, Pedro? E as pessoas lá de fora, as suas literaturas aí, você citou muitos caras lá de fora, poucos daqui, só o Tibana, que você falou de um que é o Aaron, que é o do Scott's Bible. Sim, o Scott University, né? Esse, Scott University. Eu nem falei dele aqui agora, porque ele é uma ele Kelly Starrett, que é o que difundiu esse troço nos Estados Unidos, só que ele foi além porque ele descomplicou o Kelly Starrett. Então a Squat Bible, que é o livrinho dele, é um livrinho fininho e que vai ali direto no ponto. Falou, ó, faz aqui, você é isso, faz aquilo. Então é bem do jeito que eu gosto. Pra quem tá perdido é uma boa, né? Pra quem tá exatamente, cara, o que eu faço? Eu tô olhando, tô vendo que tá ruim o movimento, o que eu faço? Esse é um bom livro. Eu tô procurando. Eu tenho ele, só que tá lá do outro lado. Mas eu vou botar o print para as pessoas. Que eu tô falando que a bagunça dos livros. Nossa! Não tem condições. Não tem problema não, eu boto nos stories, Pedro. Isso é só de educação física, é só de treinamento. Tá em algum lugar aí, eu não vou conseguir achar, não. Não tem problema não. Você já me mandou todos eles e eu vou colocar nos stories. Pedro, tenho nem palavras para te agradecer. Cara, muito obrigada, tá? Fala para mim, quem quiser te achar na rede, com questões a curso, a Instagram. Pedro Ivo Cossenza é o meu Instagram. Eu até tenho um outro Instagram, mas esse eu não sigo ninguém me segue, é só para eu estudar. Eu faço isso. Eu aprendi isso com um tatuador. Ele falava, cara, eu tenho um Instagram só para eu estudar. Então eu só sigo um monte de instituição ou de treinador e ali eu só vejo as coisas, eu não faço nada. Então, se alguém achar Prof. Pedro Ivo, não adianta me seguir, publico nada, eu não sigo ninguém. Eu só sigo as pessoas que é para eu estudar. Mas o meu é Pedro Ivo Cossenza. Ou pela Movement. Legal. Pedro, muito obrigada.
Obrigado Tá? você. Foi uma aula incrível. Legal. Muito obrigada mesmo. Gente, obrigado a todo Vai. mundo que estava aí presente. Tá? A live não vai ficar gravada aqui, vai ficar gravada no YouTube, se o Pedro autorizar. Ó, Pedro, você me autoriza a deixar a Lógico, live gravada? lógico, Então, lógico. pessoal, dentro de mais meia hora, quem não assistiu ou quem quiser mandar para alguém, só chegar lá no link da bio e vai ficar gravada no YouTube. Obrigada a todo mundo. Ótimo sábado para todo mundo. Pedro, obrigada. Valeu, Rafa. Obrigado você. Um Beijão. beijo.